Respire fundo agora e solte o ar devagar, mais uma vez deixando o barulho lá fora, porque você entrou em um espaço de verdade. Você já se sentiu como se estivesse correndo em uma esteira, onde você sua e faz esforço e seus músculos doem e você gasta toda a sua energia, mas quando olha ao redor a paisagem é a mesma e você não saiu do lugar? Existe uma imagem muito forte para descrever como muitos de nós estamos vivendo hoje, que é a imagem de um giróscopo. Aquele brinquedo que gira em uma velocidade impressionante e fica ali rodopiando e zunindo, gastando uma energia absurda, mas continua parado no mesmo ponto. Muitas vidas são exatamente assim, pois nós confundimos atividade com produtividade e nós achamos que só porque estamos ocupados estamos indo para algum lugar. Mas a verdade dura, aquela que precisamos enfrentar no silêncio do travesseiro, é que sem um propósito claro, a vida é apenas um movimento sem sentido, sendo apenas uma série de eventos aleatórios, um dia após o outro, sem direção. E a pergunta que eu tenho para você nesta noite ou neste momento de pausa é uma só. O que está dirigindo a sua vida? Neste exato momento, quer você perceba ou não, algo está no banco do motorista guiando suas decisões e seus humores e suas reações. Talvez seja um problema que você não consegue resolver, ou talvez seja a falta de dinheiro, ou talvez seja uma mágoa antiga, pois existem centenas de circunstâncias e valores e emoções que podem estar dirigindo você agora. Mas a sabedoria nos mostra que a maioria das pessoas é dirigida por 5 forças muito perigosas, e eu preciso que você preste atenção, porque uma delas pode estar roubando a sua paz agora mesmo. A primeira força é a culpa, pois muitas pessoas são dirigidas pela culpa e passam a vida inteira fugindo de remorsos e tentando ocultar a vergonha, sendo pessoas manipuladas por lembranças que permitem que o passado controle o futuro. Imagine dirigir um carro olhando apenas para o espelho retrovisor. Você vai bater e é inevitável. Quem é guiado pela culpa costuma sabotar o próprio sucesso, pois quando as coisas começam a dar certo, elas pensam que não merecem isso e se punem. Mas escute o que vou dizer. Somos produtos do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido pelo que você fez ontem, pois Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo, assim como ele transformou um assassino chamado Moisés em um líder de nação e transformou um covarde chamado Gideão em um herói corajoso. Se a culpa está dirigindo o seu carro, pare agora e entregue a chave, pois o que passou, passou. A segunda força perigosa é o ressentimento e a raiva, pois algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las, e em vez de aliviar a dor através do perdão, elas revivem a ofensa continuamente em suas mentes. Sabe aquela discussão que você ganha no chuveiro, naquele diálogo mental onde você se vinga de quem te feriu? Isso é o ressentimento dirigindo a sua vida. Alguns se calam e engolem a raiva, mas outros explodem e agridem, mas ambas as reações são veneno. Lembre-se disto, o ressentimento sempre machuca mais a você do que a pessoa que o ofendeu, pois enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto e seguiu em frente, ou talvez esteja dormindo tranquilo agora, você continua angustiado, perpetuando a dor. Aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo a menos que você se agarre à dor. Então, para seu próprio bem, aprenda com o passado e mande-o para longe, e não deixe a amargura ser seu motorista. A terceira força perigosa é o medo, pois muitos são dirigidos pelo medo, e seus temores podem ser resultado de traumas ou de expectativas altas demais ou de crescer em um lar inseguro. Mas independente da causa, pessoas dirigidas pelo medo perdem grandes oportunidades porque têm pavor de correr riscos, e elas preferem o certo e o seguro e o status quo, mesmo que isso signifique uma vida medíocre e sem cor. O medo é uma prisão que você mesmo tranca por dentro,
e o medo impede você de se tornar o que Deus pretende que você seja. A Bíblia diz que no amor não há medo, pois o amor maduro expulsa o medo. Então, se você quer viver o propósito de Deus, vai precisar avançar contra o medo usando as armas da fé e não deixar o medo decidir para onde você vai. A quarta força é o materialismo, pois o desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas, e elas acreditam na grande mentira de que ter mais fará com que elas sejam mais felizes, ou mais importantes, ou mais seguras. Todas essas são expectativas falsas, pois possessões trazem felicidade temporária. É como o cheiro de carro novo que passa rápido, e então ficamos entediados e queremos o modelo mais novo. E sobre segurança, se a sua segurança está no dinheiro, você é a pessoa mais insegura do mundo, porque o dinheiro pode desaparecer num piscar de olhos, pois fatores que você não controla podem levar tudo. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, que é o seu relacionamento com Deus. E a quinta força, talvez a mais comum hoje em dia, é a necessidade de aprovação, pois muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos, e outros são dirigidos pela pressão social, preocupados com o que os vizinhos, os seguidores ou os colegas vão pensar. Deixe-me ser brutalmente honesto com você. É impossível satisfazer a todos, e tentar agradar todo mundo é a chave para o fracasso. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, e ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus, pois você se torna um camaleão, mudando de cor conforme o ambiente, e perde a sua essência. Então, se não é a culpa, nem a raiva, nem o medo, nem o dinheiro e nem a aprovação, o que deve dirigir sua vida? A resposta é uma só: propósito. Nada é mais poderoso do que uma vida direcionada. Pense na luz. A luz difusa tem pouco impacto, mas se você concentra a luz com uma lente de aumento, ela pode queimar um papel. E se você concentra totalmente, ela vira um raio laser, capaz de cortar até o aço. O propósito faz isso. Ele corta a confusão e simplifica a vida. Conhecer seu propósito define o que você faz e principalmente o que você não faz, pois o propósito é o padrão pelo qual você avalia suas decisões. Você para de perguntar se isso é bom e começa a perguntar se isso te ajuda a cumprir o propósito de Deus. Sem um propósito claro, você fica sem alicerce e toma decisões baseado no humor do dia, ou nas circunstâncias, ou na pressão do momento, e isso causa estresse, fadiga e conflitos desnecessários. Tem gente que tenta fazer tudo, mas ouça bem, seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se você não consegue realizar tudo o que acha que deve, significa que você está tentando fazer mais do que Deus pediu. Uma vida dirigida por propósito leva a um estilo de vida mais simples e a uma agenda mais saudável. E por que isso é tão urgente? E por que precisamos falar disso hoje? Porque a vida aqui é um ensaio, e muitos vivem como se fossem ficar aqui para sempre, acumulando e construindo e guardando. Havia um homem chamado James Dobson, que na faculdade queria ser campeão de tênis, e ele lutou e treinou e conseguiu. E seu troféu foi colocado na sala de destaque da faculdade, e ele se sentiu o máximo. Anos depois, ele recebeu aquele troféu pelo correio, pois a escola estava sendo reformada e encontraram o troféu dele numa lata de lixo. Ele disse que um dia todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para criar um legado terreno é um objetivo curto demais, pois você não foi posto neste mundo apenas para ser lembrado. Você foi colocado aqui para se preparar para a eternidade. Chegará o dia, e ele virá, em que você estará diante de Deus. E nesse dia, Deus fará uma auditoria na sua vida, como um exame final. E segundo as Escrituras, 2 perguntas serão fundamentais, e eu quero que você as ouça agora para que possa se preparar. A primeira pergunta determinará onde você passará a eternidade. Deus não vai perguntar sobre sua carreira, sua conta bancária ou seus seguidores.
Ele vai perguntar o que você fez com o Filho dele, Jesus Cristo. Deus não vai perguntar sobre sua religião ou visão doutrinária, pois o ponto central será se você aceitou o que Jesus fez por você e se você aprendeu a amá-lo e confiar nele. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, é sobre relacionamento e não sobre rituais. A segunda pergunta determinará o que você fará na eternidade, pois ele vai perguntar o que você fez com o que ele lhe deu. O que você fez com sua vida, seus talentos, suas oportunidades, sua energia e seus recursos? Você gastou tudo com você mesmo ou usou essas dádivas para os propósitos que Deus tinha para você ou para o reino? O objetivo desta mensagem e o objetivo da sua busca é prepará-lo